cresce o otimismo dos empresários brasileiros para 2024. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Grant Thornton, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Segundo o estudo IBR, 72% dos empresários brasileiros afirmam estar otimistas com a economia nos próximos 12 meses. As expectativas positivas foram registradas em itens como crescimento da receita e lucratividade, que se mantiveram em patamares acima da média global. Foram ouvidos mais de 4.800 empresários em mais de 2 dezenas de países. E para comentar a pesquisa, nós vamos receber agora no Business o Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil. Daniel, um prazer tê-lo aqui no Business. O que explica esses números que eu mostrei? Eu sei que a pesquisa de vocês é mais ampla, inclusive. Mas o que explica esse otimismo do empresariado para 2024? Perfeito. Bom, primeiro, Bruno, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar participando com você no teu programa aqui, que é tão elogiado pelas pessoas aí. Obrigado, Bruno. Bom, eu queria contextualizar um pouquinho para vocês em termos da pesquisa, que o resultado dessa pesquisa ela indicou que estamos aí entrando num período de estabilização das perspectivas aqui no Brasil, né? Pois a gente atravessamos períodos aqui de certa euforia no pós-pandemia, certa turbulência, incertezas econômicas internas do Brasil aqui e também globalmente, né? Principalmente em função de eleições presidenciais, período de guerra, né? Invasão da Rússia na Ucrânia, certo risco de recessão, alta de inflação, taxa de juros, entre outros, né? São alguns aspectos que deixaram o empresário receoso em termos de investimentos. Até que nós chegamos aqui nesse cenário no qual o otimismo dos empresários segue elevado, né? Mas ainda com uma certa cautela em relação às bolsas e investimentos futuros, né? Embora mais da metade aqui, eu diria, dos líderes empresariais consideram a inflação a principal ameaça às suas perspectivas, as medidas dos bancos centrais, dos próprios governos, para reduzir a inflação, conseguiram tranquilizar aqui os líderes empresariais na maioria dos territórios, né? Não só Brasil, mas globalmente. E, além disso, os níveis de emprego permaneceram robustos, né? Os choques no comércio global, causado pela invasão russa da Ucrânia foram, em grande parte, superados, e à medida que as empresas adaptaram e se remodelaram as suas cadeias de abastecimento globais, tudo deu uma estabilizada em termos de mercado global, impactando o Brasil, trouxe um certo otimismo. Mas, principalmente, eu diria que, na perspectiva dos empresários brasileiros, a gente sentiu que quais são os pontos, de fato, que levaram a elevar o otimismo, né, num patamar comparado com o global, América Latina, superior, exportação, né? Então, o Brasil, ele é um país exportador, né, principalmente de produtos primários, agrícolas e minerais. Então, função de exportação. O outro ponto importante é a questão dos investimentos estrangeiros diretos. Tem havido agora, nesse último semestre, um volume maior, né, registrado um volume maior de entrada de recursos no mercado brasileiro em termos para investimento. Eu diria que uma perspectiva também de liberação, principalmente pelos bancos públicos, de novas linhas de financiamento. Outro ponto o que se discute bastante, não vimos ainda, mas é que a própria expectativa de investimentos em infraestrutura, seja em parcerias governo, empresa privada ou empresa privada. Isso também, se vier a ocorrer, vai trazer um volume de recursos, investimento elevado para o Brasil, né? O que temos visto agora, ontem ocorreu mais uma redução de taxa de juros, mas é uma expectativa que os empresários tinham e têm para os próximos 12 meses também uma redução da taxa de juros, fora a questão do controle de inflação, uma certa estabilidade que os empresários estão sentindo em termos de economia e política, né, tem ocasionado essa visão de perspectiva de 12 meses para frente, de mais otimismo. Agora, tem algum setor que pode ser destaque no próximo ano? Vocês conseguiram detectar esse setor? A pesquisa ela é bem, do ponto de vista de setores, é bem diversificada, não tem uma concentração específica em um determinado setor, mas a gente continua, sentimos que ainda o setor de agronegócio, a cadeia do agronegócio em si, a gente percebeu que continua sendo uma cadeia forte e com otimismo, eu diria,
maior. Agora, a gente está falando de otimismo, nem tudo são flores no caminho das grandes empresas e dos empresários, né? Isso no mundo todo, mas vamos falar de Brasil. Vocês conseguiram identificar os entraves, os impedimentos aí para o crescimento das empresas no ano que vem, por exemplo? E quais são esses impedimentos? Tá. Bom, os empresários que responderam à pesquisa, para eles tem alguns pontos. Então, eu diria que a falta de financiamento é um problema para 42% dos entrevistados, né? E aí estou falando de 6 pontos percentuais acima da pesquisa anterior, né? E isso é um ponto importante. A questão da infraestrutura também, de transporte, né, principalmente relacionada ao transporte, também foi outro ponto apontado aqui por 30% dos entrevistados aqui no Brasil, né? Contra 29% da pesquisa passada. Então, nós estamos falando aqui que aumentou a preocupação em termos de o que poderia, de fato, reduzir o crescimento do próximo ano. Então, falamos aqui de 2 pontos principais, falta de financiamento e a própria infraestrutura, focando principalmente na parte de transportes, mas tem também a avaliação das barreiras para o crescimento dos negócios, indica também que há muito que se melhorar no país, né? E aí, sobretudo, em relação a algumas melhorias, né? Regulamentação de alguns setores, os empresários também veem que há necessidade de uma melhor regulamentação, redução de burocracia, né, o custo, como sabemos todos, isso todo mundo elevado. Sempre fala, né? Um país Exatamente. Burocratizado, né? Exatamente. Então, se conseguimos, de certa forma, reduzir um pouco a burocracia, esses têm um ganho de eficiência muito alto. Segurança jurídica é um ponto também que é preocupação dos empresários brasileiros, também, né? Tem também, é muito falado, mas é um ponto super importante e relevante, e também a estabilidade com redução, não digo ter uma estabilidade com redução na dívida pública, né? Que se tenha uma redução em termos de relação déficit e dívida pública no Brasil, né? Eles veem que há uma possibilidade em termos de redução de déficit, uma estabilidade, se for possível, médio e longo prazo, a implementação de reformas administrativas e a continuidade na redução da taxa de juros, né? Então, esses são alguns entraves que os empresários brasileiros, eles mencionaram. Agora, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas envolvendo a sua empresa, a Grant Thornton, né? Volto a repetir aí, uma gigante aí de auditoria no mundo e de consultoria também. Ela foi destaque na última semana do Prêmio Líderes do Brasil, né? Sobretudo na promoção de uma categoria ESG. Eu estive nesse prêmio, Daniel, e vi o seu discurso, muito claro, inclusive, sobre a importância, né, sobre essa mudança, essa preocupação, não só a preocupação, mas a iniciativa das grandes empresas no mundo todo em focar em ESG. Por que as empresas têm falado tanto e anunciado tantas mudanças aí para promover o ESG? Perfeito. Bom, a temática e a sigla, vamos falar ESG, ela não é tão recente, né? Essa sigla, assim como a sua definição e objetivo surgiu já há quase 20 anos, né, em 2004, e foi uma discussão que ocorreu lá na ONU com grandes bancos e investidores procurando definir métricas e parâmetros para, falar assim, integrar a análise de riscos, impactos ambientais, sociais e governança, que é um item super importante, né, e mensurar esses impactos dos quais as empresas estão sujeitas no mercado, né? Tem que ter métrica. Então, nos últimos anos, esses fatores foram crescendo em relevância, né? O aspecto de fatores, a preocupação com relação à parte ambiental, social e governança das empresas, e especialmente nos últimos 5 anos. Então, temos aí visto um grande aumento exponencial, tanto na divulgação quanto nas demandas relacionadas a essa temática, muito impulsionado pelos órgãos reguladores, né? Que vêm europeus, americanos, e agora o Brasil entrando também nessa onda e se discutindo muito mais forte, né? Esse movimento, diria que dos órgãos reguladores, que contemplam aí a indústria financeira, que é um grande, fala assim, impulsionador do ESG, né, além do financeiro, mercado de capitais e alguns outros setores específicos, como agro e energia, estão exercendo um papel muito importante na promoção do ESG. Quer dizer, por quê? Porque a partir de um grande número aí de diretrizes, normas e boas práticas que estão sendo emitidas, vão trazer direcionamento e padronização para o que deve ser feito em termos de gestão e reporte dos indicadores relacionados a ESG para o mercado, né? E o mercado ele precisa do quê? O mercado precisa de transparência, de confiança, né? E isso vai trazer transparência, clareza e vai auxiliar as empresas
a respeito do caminho que devem trilhar aí no futuro para amadurecer suas práticas, eu diria, das práticas e, de fato, promover os negócios mais sustentáveis, né? Então, eu diria que, para nós aqui da Grant Thornton, nós estamos inseridos nessa prática de ESG, porque a gente acredita muito que as empresas precisam estar inseridas nesse mercado, né? Que essas empresas não adotarem um papel aqui, de fato, em apoiarem e, de fato, aplicarem as normas que estão sendo divulgadas, vai ser difícil uma movimentação em termos de conseguir fazer redução, seja de emissão de gás carbônico, seja também de impacto social, né? Agora, então, deixa eu fazer uma última pergunta, Daniel. Você que tem contato diário com tantos empresários relevantes no Brasil, porque você tem milhares de clientes, né? 4 mil clientes dos mais variados setores. Você, pessoalmente, como CEO da empresa, você está otimista com o ambiente de negócios em 2024? Eu diria que eu sou sempre um otimista como CEO aqui da Grant Thornton e empresário. Eu vejo o Brasil um país continental enorme, com um mercado consumidor gigantesco. Eu diria que a maior parte dos empresários, eu acho que também é o reflexo do otimismo deles, eles acreditam no Brasil, né? Independente das turbulências que acabam ocorrendo, lógico, impacta a economia, coisa política, econômica ou algum efeito global, mas os empresários, eles acreditam no Brasil pelo potencial que existe, né? Temos de mercado de consumo, temos de potencial aqui que seja no segmento de energia, o segmento financeiro é um grande segmento aqui no Brasil que alavanca a nossa economia. Então, eu sou otimista, né? Eu vejo também o que tem sido feito em termos de esforço de redução da taxa de juros, um controle da inflação. Se esses temas continuarem na pauta e seguirem a continuidade de redução da taxa de juros, controle da inflação, eu diria que o Brasil tem muito a se beneficiar disso e ter um crescimento em 2024. Não vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu vejo uma boa luz no final do túnel em termos de potencial. E principalmente também que os investidores internacionais, os grandes fundos, estão olhando o Brasil como sempre olharam, mas voltaram a olhar com perspectiva de fato de investimento produtivo, né? Seja em qual cadeia for, mas eles estão olhando para o Brasil e o recurso financeiro para a produção está vindo, está a caminho do Brasil. Muito bem, nós recebemos e falamos com Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil, uma gigante aí de auditoria e consultoria no mundo e que tem uma presença muito relevante aqui no Brasil. Obrigadíssimo pela presença aqui no Business, Daniel.